Qual foi a tropa do Flu? Meu nome é Gabriel e antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber novas notificações. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer um quadro que eu no início do canal eu tentei fazer uma vez, deu até que certo, mas conforme o Fluminense estava jogando quarta e domingo, eu parei de fazer e eu vou voltar a fazer uma espécie de cenário perfeito. O que é isso? Vou detalhar toda a rodada do Brasileirão aqui e nós vamos falar qual é o pior e o melhor cenário para o Fluminense dar bem no Brasileirão. Para quem você tem que torcer, para quem você tem que torcer a favor, para quem você tem que torcer contra, quem pode ganhar e quem não pode ganhar. E começando a rodada, tem um Corinthians e Avaí no sábado. Ambos os times estão na zona de rebaixamento. O Avaí está com 23 pontos e o Coritiba está com 22. E como o Fluminense é o segundo colocado, esse jogo não muda nada a vida do Fluminense. Então, sua escolha. Não muda nada, então nem vale a pena muito assistir e ficar olhando. O segundo jogo da rodada é Atlético Goianiense e Goiás, clássico goiano, no estádio da Serrinha. E assim, esse jogo já é um pouquinho mais diferente, porque o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento com 22 pontos e o Goiás está ali na 11ª posição com 29 pontos, chegando naquele bolinho do que briga por vaga na Libertadores. E assim, vale a pena a gente torcer contra o Goiás? Por quê? Porque esse jogo é o jogo do segurança particular. E eu vou explicar uma analogia minha sobre esses determinados tipos de jogos. Um segurança particular, você contrata ele, mas você não quer que ele trabalhe. Por quê? Porque o segurança só vai trabalhar te protegendo caso você queira sofrer um perigo de vida e você possa morrer. Por isso que ele trabalha para te proteger, certo? Ou seja, ninguém contrata ele querendo que ele trabalhe, porque ninguém quer sofrer perigo de vida. Isso é a mesma coisa. O Fluminense tem um elenco muito melhor e, na minha opinião, o Goiás não briga por nada igual o Fluminense. Mas o Goiás não ganhar, Goiás chegando a 32 pontos. Aí se o Fluminense perder pro Palmeiras, que é um jogo que eu vou falar daqui a pouco, o Fluminense 41. É uma vantagem de 9 pontos, uma vantagem grande. O Goiás está numa competição só que não tem um elenco tão grande e tão bom assim para disputar Brasileirão em três cabeças. O objetivo do Goiás é muito mais briga contra o rebaixamento, mas fica aquela torcida pro Atlético Goianiense ou até por um empate. O próximo jogo, Fluminense e Palmeiras. Óbvio, Fluminense ganhando. Se o Fluminense ganhar, o Fluminense diminui a vantagem do Palmeiras de 5 pontos na liderança. O Palmeiras é o líder com 49 e o Fluminense o vice-líder com 41 pontos. O Fluminense ganhando, o Fluminense chega a 44 e diminui a vantagem. Então é importantíssimo, se o Fluminense quiser brigar pelo título do Brasileirão, ganhar o Corinthians no Maracanã. E o último jogo de sábado é Ceará e Atlético Paranaense no Castelão, na casa do Ceará. E assim, o Ceará é o 15º com 26 pontos e o Atlético Paranaense é o sexto com 38, se eu não me engano. Mas tá ali na briga. E com certeza temos que torcer para o Ceará. Porque o Atlético Paranaense tá ali na briga, G6, G4, ficou em vice-líder em muitas rodadas e tá na Libertadores também, tá no além do Brasileirão. Tem essas duas competições para jogar. Tem um bom elenco. Já venceu o Palmeiras dentro de casa, já venceu o Flamengo. Então, assim, é um time chato. E o Fluminense abrir vantagem do Atlético Paranaense dá aquela segurança boa. Já para os jogos de domingo, Clássico Carioca,
Botafogo e Flamengo, e com certeza o Botafogo tem que ganhar o Flamengo. O Flamengo é o terceiro colocado com 40 pontos, um ponto a menos que o Fluminense, enquanto o Botafogo está em 13º ou 12º com 26 pontos. Então, assim, vale muito mais a pena o Botafogo chegar a 29 e entrar naquele bolinho de ir para Libertadores do que o Flamengo continuar ali na briga pelo título e até passar a gente se a gente perder para o Palmeiras. Fluminense se ganhar e o Flamengo perder, o Fluminense já abre 4 pontos. É uma rodada. E a gente fala assim, só que o Brasileirão tá acabando. Faltam 15 jogos para terminar o Brasileirão. Então manter uma vantagem assim boa para Flamengo, para Corinthians, que eu vou falar daqui a pouco, para Atlético Paranaense, para Inter é ótimo. É Atlético Mineiro e América Mineiro, Clássico Mineiro. Rodada dos clássicos. Vai ter o clássico goiano, Atlético Goianiense e Goiás, vai ter o clássico carioca, Botafogo e Flamengo, clássico mineiro, que eu tô falando agora, Atlético Mineiro e Atlético e América Mineiro. Vai ter o clássico gaúcho, que eu vou falar daqui a pouco, Juventude Internacional. E vai ter não um clássico paulista, mas um duelo paulista entre Corinthians e Red Bull, que eu vou falar mais na frente do vídeo. E assim, Atlético Mineiro e América Mineiro. O Atlético Mineiro é o sexto com 35 pontos, 6 pontos atrás do Fluminense. E o América Mineiro está em nono com 31 pontos. O resultado perfeito é o empate. Porque se o Atlético vencer, o Atlético tá numa competição só, tá só no Brasileirão, foi eliminado da Copa do Brasil pro Flamengo e na Libertadores para o Palmeiras. E o Atlético, apesar de estar em uma fase, tem Hulk, tem Nacho, tem Zaratio, foi campeão ano passado do Brasileirão. Então, assim, é um time chato. Ele tem que ficar fora. Tem que ficar longe do Fluminense. O Fluminense tem que conseguir abrir uma boa distância. Já o América Mineiro é o mesmo caso do Goiás que eu falei mais cedo, jogo de segurança particular. Não acho que o América Mineiro tem um time, uma qualidade que possa brigar pelo mesmo escalão do Fluminense na tabela, por Libertadores, mas abrir vantagem já tá bom. O Fluminense está com 10 pontos na frente do América Mineiro e o empatezinho a gente ganhando aumenta mais ainda. E o último jogo de domingo, São Paulo e Fortaleza. São Paulo tá ali com 29 em 12º e o Fortaleza tá ali em 13º com 27. O Fortaleza tá bem, ganhou 4 seguidas, pá, maneiro. E assim, só que nenhum dos dois tá ali em cima, tanto pra entrando no bolo da vaga na Libertadores, tá ligado? Os dois estão muito mais embaixo, focando para não entrar no Z4. Então esse, na minha opinião, é um jogo que pouco importa para o Fluminense. E o Fluminense não precisa se preocupar com esse jogo. Agora, os últimos dois jogos da rodada, os jogos de segunda, conforme eu falei, o confronto gaúcho, Internacional e Juventude. E com certeza a vitória do Juventude, que é o lanterna do Brasileirão. Já o Inter é o quinto colocado com 38, 30 e poucos pontos por ali, brigando por vaga no G4 com o Fluminense. E é importante o Fluminense ganhar e o Fluminense dar uma desgarradinha no Internacional, abrir uma vantagem boa. E o último jogo da rodada, Corinthians, Red Bull Bragantino. E assim, o ótimo resultado, o melhor cenário desse resultado é o empate. Porque o Corinthians é o quarto colocado no Brasileirão, 2 pontos atrás da gente, tá com 39 pontos, a gente tá com 41. Se o Corinthians vencer e o Fluminense acabar perdendo pro Palmeiras, o Corinthians pode reultrapassar a gente novamente. Tava na nossa frente na última rodada. E o Red Bull é o mesmo do jogo de segurança particular. Red Bull ainda tá com 31.
Já o caso do Red Bull tem um time melhor do que América Mineiro e Goiás. Eu acho sim que o Red Bull pode brigar pelo mesmo objetivo do Fluminense na tabela, que é brigar pela Libertadores. Apesar do Fluminense estar brigando assim pelo título com o Palmeiras. E tudo depende dessa rodada, se o Fluminense vai continuar brigando ou não, se o Fluminense realmente vencer o Palmeiras. Se o Fluminense focar só em Libertadores, o Red Bull é um time chatinho pra ficar ali incomodando. Então é isso. Ocorrendo, esses são os melhores rodadas, os melhores cenários para essa rodada do Brasileirão. Se tudo der certo, o Fluminense termine a rodada em segundo lugar, continua vice-líder, só que com uma vantagem de 5 pontos para o Palmeiras. E se tudo der errado na rodada, o Fluminense vai para quarto, com o Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense, tudo grudando no Fluminense. E é isso. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe, comente. Amanhã é o grande jogo contra o Palmeiras. Amanhã vai ter aquecimento. No domingo vai ter análise. E valeu. Tamo junto e saudações tricolores. Tamo junto.